Aleluia. Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu só me organizar. Amém. Os meninos estão aí. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem bacana. É um assunto assim que estava ansioso. Obrigado, Vitor. Estava ansioso para poder chegar nesse assunto. E esse assunto é bom. Amém? A grande pergunta que a gente vai ter que sair daqui sabendo responder: se uma vez salvo, nós somos salvos para sempre. Amém? Então vamos lá, deixa eu olhar vocês. Glória a Deus, né? Que bom. Queria convidar você para ficar em pé um pouquinho. E eu sei que nós já adoramos, já oramos, mas eu queria pedir você para dar a mão à pessoa que está ao seu lado. E nós vamos orar mais um pouquinho. A oração é sempre em ordem, né? E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos fazer entender, né? E discernir a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. E a Tua palavra é a verdade. E nós, Senhor Deus, a gente pede que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que a gente de fato entenda e compreenda, Deus, as verdades do Senhor. Deus, que a Tua verdade, aquilo que a gente chama da palavra rema, revelada, Senhor Deus, ela venha ao nosso espírito agora e os nossos olhos de fato venham se abrir e a gente entenda e compreenda a graça do Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Deus, esse ambiente agora diante do Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, totalmente cativo e rendido, Senhor Deus, à operação do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder dar um abraço gostoso na pessoa que está ao seu lado. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, nós tivemos uma conversa, né, com vocês na terça-feira passada. E na terça-feira passada nós falamos sobre justificação. E ao falar sobre a justificação, nós trouxemos, né, a importância da gente entender o arrependimento. Então, se a gente pudesse fazer uma correlação aqui, né, do arrependimento com a justificação, a gente pode pensar na simbologia da porta, né? Quando você vai entrar dentro de uma casa, você precisa entrar por acesso de uma porta, né? O apóstolo Anselmo gosta de falar dos portais, né? Então, um portal se abre, você entra dentro de uma nova dimensão, né? E ali, então, se a gente for pensar sobre isso, como que a gente entra na vida de Deus? Como é que nós, né, homens, mulheres, começamos a entrar dentro do ambiente daquilo que a gente fala da graça, da presença de Deus sobre as nossas vidas? Então, a primeira coisa que a gente entende, a porta, é o arrependimento. O arrependimento, ele é o fato de que nós entendemos que a gente precisa de Cristo, que Deus entregou o Filho dele para morrer por nós, é a obra redentora da cruz. Nós firmamos na terça-feira passada, lembra? Que não é simplesmente a gente acreditar que Deus é bonzinho e que Deus abençoa e Deus faz coisas certas, Deus faz isso, aquela questão toda, então sou um crente que agora sou salvo. Não, a salvação, ela está relacionada à fé que crê na obra da cruz, naquilo que Jesus fez na cruz. E quando eu creio na obra de Jesus naquela cruz, então puxa vida, eu sou o pecador, eu estava dentro do inferno já, e Jesus morreu naquela cruz por mim, e aí agora sim, entrei agora, por meio do arrependimento, na bênção que é a vida de Deus sobre mim. Bom, ok, então eu entrei nesse lugar, e aí a pergunta a ser feita é: o que vem agora depois da justificação? Lembra o que é a justificação? O que é a justificação? Significa que eu me tornei justo, não por aquilo que eu faço, porque eu sou bom, eu não mereço. A justificação significa que a justiça de Jesus Cristo, por isso a obra redentora da cruz, feita, satisfeita plenamente naquela cruz, Deus, Jesus, Ele transfere para mim agora o quê? A justiça dele.
eu transferi para ele o pecado e ele transferiu para mim a justiça. E a partir daquele momento eu me tornei justo. Por quê? Por aquilo que Jesus Cristo fez por mim. E não porque eu sou ou por aquilo que eu faço. Então isso é justificação. Ato e efeito de receber a justiça do justo Jesus sobre a minha vida. Então eu fui justificado. Fala comigo assim, justificado. Então isso desmorona aquela vida em que nós somos susceptíveis a ter que fazer coisas para merecer outras coisas. Então, essa mentalidade do merecimento, ela vai embora quando a gente entende a questão da justificação. Só que a porta do arrependimento, a bênção é a justificação, e o que vem mediante a justificação na vida da pessoa? É o que nós vamos falar hoje. Tá legal? Nós vamos trabalhar hoje esse elemento da salvação, o que significa essa salvação aí, tá bom? Amém? Glória a Deus, vai me respondendo, fala assim, amém, pastor, glória a Deus, aleluia, faz um pouco de barulho aí. Então vamos lá, a justificação é precedida de arrependimento, e a justificação é seguida por um processo que nós chamamos ele de santificação. Fala comigo assim, santificação. Ok, então, olha que interessante, a obra da salvação, ela começa mediante o arrependimento, passa pela justificação, engloba o crescimento e santificação. Aí John Wesley, ele fala alguma coisa a respeito disso, olha uma citação de Wesley. A salvação começa com o que é usualmente chamado de maneira muito adequada de graça salvadora. Fala comigo assim, graça salvadora. Incluindo o primeiro desejo de agradar Deus. A primeira aurora de luz referente à sua vontade e a primeira convicção leve e passageira de ter pecado contra tudo. Então, também a graça salvadora é conhecida como a graça preveniente. O que é a graça preveniente? É a ação da bondade de Deus no mundo. E Deus, ele é bom. E a bondade de Deus no mundo, ela é manifesta de diversas maneiras. Deus está agindo no mundo. Qual a compreensão que a gente tem? Nós não conseguimos nem ir para Deus por nós mesmos. Até para ir para Deus, eu preciso que Deus trabalhe e inaugure algo no meu coração. E essa graça preveniente, ou essa graça salvadora, ela é vista de várias formas como a bondade de Deus manifesta. Então, desde aquele momento em que você tem o escape de um acidente, que, puxa, a vida era para eu ter morrido nesse lugar, e você sai ileso daquela questão. Atos de bondade. E, de repente, os atos de bondade de Deus provocam na gente o quê? O que provoca? Vê um ato de bondade, eu ainda não entreguei a vida para Jesus, mas eu tenho um ato de bondade. O que o ato de bondade faz comigo? Faz o quê? Essa hora que vocês falam, tá? O que o ato de bondade faz comigo? Talvez sim, talvez não, mas tem uma coisa que ela faz comigo. Ela me torna inequívoco a existência de um Deus. Então, de uma certa maneira, os atos de bondade de Deus me chamam a atenção para Deus, correto? Então, agora eu começo a perceber, eu falo assim, pera lá, Deus é bom, Deus me livrou de algo. Alguém foi curado, entrou numa igreja, entregou a vida para Jesus, mas entrou numa igreja, encontrou com alguém na rua, e alguém orou por aquela pessoa, ela foi curada. Então, o que essa pessoa ela tem? Ela tem um quê? Um ato de bondade de Deus. Então, quando ele tem um ato de bondade, ele fala assim, opa, pera lá, Deus me ama e Deus se importa comigo. Mediante esse ato de bondade, Deus provoca o homem para uma atenção a respeito de quem Deus é. E daquele momento, quando esse homem é provocado, ele pode responder à provocação. E quando ele responde à provocação, ele pode responder essa provocação com uma entrega à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele pode chegar no processo do arrependimento. Ok? Mas veja, o que é importante a gente entender é que essa graça preveniente, ou essa graça salvadora, ela atua em todo mundo,
independentemente de país, de crenças, religiões, é da bondade de Deus manifesta no mundo. Então Deus está nos chamando a atenção para a gente ir para Ele. Isso é a graça salvadora. Aí logo depois disso, né, a salvação ela vai se realizar através daquilo que é a graça convencedora. Quando a gente lê o Evangelho, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos convence. Nós só somos convencidos pelo Espírito Santo. Então Deus está ali, agindo, me chamando a atenção, e de repente, eu vou ouvir uma palavra de Deus vindo ao meu coração, eu vou escutar algo de Deus tão forte que a gente chama da revelação, e aquela revelação me traz o entendimento de quem eu sou e da necessidade que eu preciso. E é aquele momento que os meus olhos se abrem. E agora, verdadeiramente, quando eu olho para mim, eu falo assim, puxa vida, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, eu me arrependo do meu pecado. E aí você é convencido por ela, e aí você se entrega a Jesus. Ok? Então a gente pode nas nossas orações orar, Deus, que o povo perceba a bondade, e Senhor, que o Senhor convença este mundo do seu pecado. Convença, se você estiver orando específico para alguém, convença aquele meu irmão, abre os olhos dele, né? Uma oração, porque o Espírito Santo de Deus, ele também é uma graça convincente. Então, isso tudo é graça, isso tudo é ação de Deus, a bondade de Deus manifestando no mundo, na minha vida e na sua vida. Então, veja só, depois disso, que a gente entra nesse lugar, né, a graça salvadora, atraído por Deus, a graça convencedora, que me leva ao arrependimento, aí eu vou experimentar a salvação, que é propriamente cristã, pela qual, através da graça, nós somos salvos pela fé. Por que salvo pela fé? Porque agora eu criei na revelação, eu criei na obra da cruz, eu criei naquilo que o Evangelho diz a meu respeito, e porque eu criei, agora então eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então, isso então me leva ao processo, quando eu criei, eu me levo ao processo da justificação. Aconteceu comigo justificação. E ao mesmo tempo que aconteceu comigo a justificação, porque é instantâneo, naquele momento eu já recebi a justiça de Deus sobre mim, agora eu me tornei um justo por causa de Jesus, é algo que mudou minha essência, lembra que eu falei com vocês? A nossa natureza está sendo trocada, agora despertou uma natureza espiritual dentro da gente, a gente tem a natureza carnal, mas agora a natureza espiritual nasceu, então agora eu sou um ser espiritual, nasci de novo. E como eu nasci de novo, como eu sou espiritual, agora o que acontece comigo? Eu tenho essas duas naturezas dentro de mim, mas uma natureza de que eu sou justificado. E quando começa a justificação, ela já inicia o segundo processo, quase que imediatamente, ou concomitantemente, que é a santificação. E aí eu já entro num processo chamado de santificação. Então, pela justificação, nós somos salvos da culpa do pecado, e restaurados ao favor de Deus, mas pela santificação nós somos salvos do poder e da raiz do pecado, e aí nós somos restaurados à imagem de Deus. Então Wesley, ele trabalha esses elementos, né? E eu destaco para vocês esses elementos de graça salvadora, graça convencedora, a graça salvadora. Falando um pouquinho ainda mais sobre esse processo, e a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Olha que interessante, olha que bacana. Aí eu vou pedir você para ficar apostos aí, né, para abrir sua Bíblia. Primeira questão, deve-se reconhecer que aliada à justificação se dá a regeneração. Fala comigo assim, regeneração. Nós vamos trabalhar mais, é o processo lá da graça, tá? Mas é bom você saber isso aqui. Então, está lá em 1 Pedro. Abre lá 1 Pedro. No primeiro capítulo e o versículo 23, quando ele fala assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. O que é o sentido de regenerado? Está aqui, ó, a palavra regenerado
anagenao, regenerar, renascer, nascer de novo. Ali trabalha uma metáfora, que é ter passado por uma transformação da mente, que leva uma nova vida, que procura conformar-se à vontade de Deus. Então, quando a gente está falando o seguinte, a pessoa ela é regenerada mediante a palavra, o que acontece com essa pessoa? Ela passou por uma transformação de mente, ela nasceu de novo. É quando a gente fala que a pessoa nasceu de novo. Quais os indicativos que a pessoa nasceu de novo? Olha o que ele fala aqui. Ele passou por uma transformação de mente, que leva a uma nova vida, que procura se conformar-se com a vontade de Deus. Então agora aquele que estava longe de Deus, foi aproximado de Deus, e agora ele quer agradar Deus, ele quer viver em conformidade a honrar Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que pelos frutos nós somos conhecidos, e todo homem, toda mulher que é regenerado, acontece isso aqui com ele. Pastor, você está querendo dizer o quê? Você está querendo dizer que às vezes a pessoa ela pode estar convivendo no ambiente e ela não possa ser regenerada? Sim. Pode ser que a pessoa ela vive no ambiente, ela pode até ler a Bíblia, conhecer algumas coisas da Bíblia, participa, ela gosta do ambiente, ela gosta das pessoas, ela gosta daquilo que o ambiente proporciona para ela, mas ela não passou, não foi regenerada, porque não houve o arrependimento, ela não creu ainda da obra salvífica da cruz. Ela está no ambiente, né? Gostando do ambiente, mas o coração ainda não creu na obra redentora da cruz. E se não creu, ela não arrependeu. E se ela não arrependeu, não houve a justificação. E se não houve a justificação, ela não foi regenerada. Então a regeneração é isso, mudança de mente, né? Do coração. O cara mudou por completo, né? A moça mudou por completo. Aí tem regeneração, que é mediante o novo nascimento. Então quando eu falo regeneração, novo nascimento, fala comigo assim: regeneração, novo nascimento. Tá bom, mas tem algumas coisas mais. Dá para acrescentar aqui um outro pacote da salvação que vai acontecendo com o indivíduo, né? Que é a reconciliação. Então, a reconciliação por meio do qual a inimizade contra Deus e a separação do pecado foram revertidos. Se eu estava distante, agora eu fui aproximado. Então, você vai abrir em Romanos agora 5,10. Romanos 5,10 vai falar sobre isso aqui, ó. Romanos 5,10. Isso mesmo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida de quem? Vida de Jesus. Agora, o que é reconciliado? É catalaço, trocar, cambiar. Significa voltar a ter favor de, ser reconciliado com alguém, receber em favor. Olha que interessante. Então agora, o que foi? Foi um câmbio, foi uma troca. Eu fui reconciliado com Jesus, né? Então aproximei dele. Então agora, o que está legal? Eu voltei a ter favor. A reconciliação me favoreceu. Eu estava distante. A Bíblia fala que eu era inimigo. Agora eu sou amigo, sou da família. E tudo que é de Deus agora é meu. Fui reconciliado com ele. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é um efeito da salvação. Reconciliação. Uma outra situação legal também é que há também a adoção. Então vamos lá, em Gálatas agora. Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. E ela vai falar assim com a gente: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Então significa que agora eu me tornei parte de uma família, eu fui adotado, agora eu faço parte da família de Deus. Isso tudo aí é o pacote da salvação, olha que legal. E não para que não, ainda nós temos a redenção, que redenção vai lá em Efésios, vamos lá, em Efésios 1:7. Agora Efésios 1:7, vai falar assim: no qual
temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E quando eu vou para a palavra redenção, nós vamos aprender o seguinte: redenção é uma libertação que é efetuada pelo pagamento de um resgate. O que é uma pessoa que viveu um processo de redenção? Foi alguém que foi comprada, adquirida, pagou-se por ela, foi posto em liberdade. Olha o que a salvação está concedendo a nós: liberdade. Nós somos parte de uma família, eu tenho liberdade, fui aproximado dele, eu nasci de novo. E o que mais? Tem mais, pastor? Tem. Então, olha, aí esse ato da compra gerou uma consequência, a nossa libertação do reino das trevas, né? Nós não somos mais do reino das trevas. Vamos abrir agora em Colossenses. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, aí vai o texto. Guarda uma coisa aqui no seu coração. Tudo isso é o pacote da salvação. Quando você é salvo, mediante a graça, pela graça, mediante a fé, quando você crê na obra redentora da cruz e se arrepende dos seus pecados, olha o bojo da salvação, justificação, tudo isso. Então aqui, o texto de Colossenses, Paulo deixa uma coisa bem explicitada para a gente. Paulo está falando o seguinte: você saiu de um império, entrou no reino. O que significa? A pessoa, antes dela estar salva, ela jogava em qual time? Qual time que ela estava? Qual time? Das trevas. Porque ela não foi resgatada. O que eu preciso entender? O evangelho, ele não é moral, ele é espiritual. O reino, lógico, como todo reino, ele tem cultura, ele tem princípios, ele tem valores, ele tem linguagem. Quando eu falo reino de Deus, eu estou falando sobre uma cultura, fazendo aspas, isso aqui não está ali não, só para a gente entender aqui. A cultura é aquilo que demonstra quem somos. Então, vamos pensar assim, no reino de Deus, se fala uma língua, faz negócios, se relaciona, tudo dentro do reino. Então esse é um reino de Deus, tudo bem? Esse lado meu aqui está o reino de Deus, do lado da direita é o reino de Deus, do lado da esquerda é das trevas, ok? Amém? Eu estou sendo bíblico, senta à minha direita, Deus disse isso lá para Jesus. Então, aí nós temos aqui esse lado. Do lado de cá, nós temos um império, que também tem uma cultura, tem uma mentalidade, tem uma linguagem. Aí a gente é levado a pensar o seguinte: se a pessoa ela tem um comportamento bom, logo a gente pensa assim, essa pessoa é boa. E a gente fala assim, é muito melhor do que muito crente. Quem já ouviu essa frase assim? É quase um santo a pessoa. Ela, na verdade, é quase um santo mesmo. Ela é uma pessoa ética, moral, verdadeira, briga pelos valores que são dignos. Mas eu quero que você comece a entender algo aqui. Isso não salva ninguém, não. Ele pode ser uma boa pessoa, mas se ele não crer
na obra redentora da cruz, em Cristo Jesus, não se arrepender dos seus pecados, não entregar sua vida para Jesus, não tem salvação para ele, não. Porque se a gente jogar na conta porque o cara é bom, a gente está acreditando no mérito. Aí você deixou de acreditar na graça, você está jogando a conta do mérito. Você está dizendo o seguinte: não, as pessoas estão boas porque, não, ele merece, poxa. Agora aquele lá que é crente, olha lá, mentiroso, o outro não é. Olha lá, que a gente faz essa contrassenso. Mas a respeito, pode ser que esse daqui, que está no processo de santificação, então lógico que ele vai errar, ele está no processo, ele está aprendendo a viver com Cristo, ele está vivendo no reino. Ele pode errar e vacilar algumas coisas aqui sim, mas ele tem um advogado, que é Cristo, que o perdoa, e ele está no processo, ele está sendo gerado no processo. E esse aqui vai para o céu, aquele não vai. Por quê? Porque esse entregou a vida para Jesus, aquele não. Mas esse, olhando para aquele, esse aqui era melhor do que aquele ali. Mas a convergência é Cristo. Está entendendo isso? Amém? Fala, gente, vocês estão tudo quietinho, amém? Então, aí esse cara lá está no reino de Deus, está vivendo, está aprendendo a ser um crente de verdade, que ama a Deus, está sendo transformado por Deus, está se tornando a semelhança de Deus, amém? Está no processo. Ele entrou pela porta do arrependimento, justificação pegou ele, regeneração nasceu de novo, reconciliação está perto com o Pai, tem favor de Deus, faz parte da família, adoção, ele tem a redenção, foi liberto do império das trevas, agora está no reino, e agora ele é chamado do processo de santificação, e o processo de santificação é o processo que a gente fala da conversão da alma, da mente, das vontades, tudo, e esse processo de santificação, ele acontece com a gente, e ele vai culminar no processo da glorificação. Como assim? O que é glorificação? Primeiro a gente vai entender santificação, o que vai ser a toada que a gente vai ter a partir de agora, para depois a gente entender glorificação. Então veja, a santificação, pega lá Romanos 6, 22, Romanos 6, 22, Romanos 6, 22, vai falar assim: agora porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Então, olha, ele está falando os processos que aconteceu antes. Agora ele está dizendo o seguinte: transformados em servo de Deus, tendes o fruto para a santificação. E a santificação, aqui nesse texto, significa consagração, o efeito de consagração, santificação de coração e de vida. Eu sou consagrado a Deus. Eu sou de Deus. Eu nasci para glorificar Deus. Eu ando na perspectiva de que Deus é o meu grande amor. Eu vivo para alegar o coração dele. Por isso eu vou viver um processo de santificação que vai me transformando até a glorificação. Que a glorificação está em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, a partir do 18. Ele vai dizer para a gente assim, porque, deixa eu só ver aqui, o texto é grandinho, deixa eu pegar aqui, você vai olhar aí, é do 8, 18 a 23, tá? Olha, ele está falando sobre, no 23, ele vai falar sobre a redenção do nosso corpo. Uma outra palavra, ele fala aqui no 21, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é glorificação? O nosso corpo, ele vai ser comido por bicho. A glorificação é um novo corpo, incorruptível, que nós vamos ter na glória eterna. Então Deus vai nos dar um novo corpo. Pastor, como é esse corpo? Não sei, e a Bíblia não fala como vai ser. Talvez ela dá uma pincelada quando Jesus apareceu, mas mesmo assim alguns teólogos dizem que ainda Jesus, naquele corpo, né, de glorificado, ainda é transformado. Eu não sei, eu só sei que nós, lá na vida eterna, diz que a gente não vai chorar, eu acho que não vai ter fome, acho que também não vai ter dor, né? Não é isso que a Bíblia está falando lá?
Então, nós vamos ter um corpo glorificado. Esse é o processo final. A santificação me leva para uma glorificação. Então, isso tudo faz parte do pacote da salvação. Estou em Jesus, estou no pacote da salvação. E isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo dentro de mim. E essas coisas, elas estão vindo como entendimento dentro de mim, para que eu possa ter aceitação daquilo que Deus está fazendo comigo. Amém? Dúvidas até aqui? Vocês podem me fazendo pergunta, tá? Uma perguntinha que eu vou fazer para você, já que você não faz, eu faço para você. A gente pode ter certeza da salvação? Uma pessoa pode ter certeza que é salva? Ou não? Quem acha que sim, levanta a mão assim. Oi? Podemos e devemos. Então vamos lá. Sim. Depois que iniciou esse processo da salvação na vida do crente, a gente experimenta uma certeza, a garantia daquilo que Deus tem nos dado. Olha que interessante. 1 João 5,10 vai falar assim: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A primeira garantia que Ele nos dá é a própria palavra de Deus, porque ela declara a nossa salvação. Só lembra que nós estamos falando de um caminho que a gente se apropria por fé. Eu creio naquilo que Deus diz. Lógico que essa fé que eu creio na palavra, ela vai gerar em mim confirmação. É algo que não se explica. Você sente, você sabe. Deus selou no teu espírito. Sou salvo. Agora, tem um outro texto, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha lá. Então, Jesus nos dá a vida eterna, e ninguém pode arrancar. Tem um outro texto de Romanos 8:35, que ele fala assim: quem nos separará do amor de Deus? Continua o texto, mas a gente vai olhar agora, vai para o 38 agora, e ele fala assim: porque estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olha, garantia da palavra. O que a gente tem aqui? Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, eles estão garantindo que o Senhor não desiste da gente, não deixa de nos amar e não permitirá que ninguém nos arranque da mão dele. Quando eu estou olhando isso aqui, a gente pode pensar assim: poxa, pastor, então já que é assim, então significa que se eu sou salvo para sempre. Será ou não será? Calma, você está apressado. Vamos lá. Vamos chegar lá. Tem um outro texto bacana, que é de Efésios 1, 13 e 14, que fala assim, que o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Olha que legal. Naquele dia que a gente creu, o Espírito Santo de Deus é o selo, é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia. Que lindo, né? O Espírito Santo de Deus mora dentro da gente, é o nosso penhor. 2 Coríntios 1, 21, 22 fala: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Maravilha. Efésios 2, 22. Os crentes estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Olha lá, na qual também nós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ok?
E o último texto para a gente afirmar, que a gente pode ter certeza, apesar de que vocês já estão convencidos disso, mas Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa palavra testifica significa sumarturreu. Seu significado é testemunhar, juntamente com confirmar. Portanto, podemos reconhecer que é um testemunho, uma confirmação interior gerado no Espírito. É o Espírito Santo de Deus confirmando no meu Espírito. Ele testemunha com o meu Espírito. Ele dá razão da fé dentro do meu Espírito. E sendo bem teologia wesleyana, o Wesley, ele falava com a igreja, né, com os fiéis, para que eles pudessem orar para terem a certeza e a convicção da salvação deles. E eu me lembro que quando eu ouvia isso, logo no início do meu caminhar com Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, numa caminhada chamada Caminhada Emaús, e ali Deus, Ele entrou no meu coração, ali eu fui justificado, ali começou a vida da minha salvação, todinha ali, desenvolvendo ali. Lógico que eu estou entendendo isso agora, na hora eu não entendi esse pacote, né? Mas eu me recordo que o pastor Oswano, numa das pregações, ele falava sobre isso, ele comentou a respeito sobre a gente ter a convicção de que a gente é salvo. E eu falei assim, cara, eu sei que eu aceitei Jesus está dentro de mim, mas convicção mesmo não tinha não. E aí assim eu fui orar, comecei a orar a Deus, né? Pedir a Deus para que Ele pudesse selar meu espírito, confirmar dentro de mim que eu era um salvo. E foi interessante, aconteceu um dia bacana, eu e Érica, né, uma programação de jovem na igreja, nós estávamos participando de uma peça teatral, os nossos amigos estavam fazendo uma peça de teatro, e nessa peça de teatro, o teatro falava sobre duas caras. Mas interessante, porque aquele dia, eu tinha convicção que eu já não era duas caras, eu me tornei uma cara, né, falou a respeito das coisas da minha vida que eu fazia antes de Cristo, né? Mas eu já não estava mais fazendo, então por isso eu era uma cara. Mas de repente o Espírito Santo de Deus me pegou e falou assim, vai lá na frente. Eles me chamaram para o altar, que negócio, né? Vem para o altar, se isso falou contigo de alguma maneira, e eu ouvi Deus falando comigo, eu fui lá, e eles oraram, e aquele dia, rapaz, eu recebi uma confirmação, todos os meus pecados haviam sido perdoados. E foi interessante que, dando testemunho meu, né, eu sei que o meu testemunho não é a regra de testemunho para todo mundo, mas existem situações no nosso testemunho que são similares, que são coisas que o Espírito Santo de Deus faz. Então eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a ouvir o Espírito Santo de Deus falar comigo, e eu às vezes não entendia, mas era uma convicção muito forte dentro de mim. Eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus, mas aquelas convicções vinham sobre mim. E eu me recordo que algumas coisas que Deus me mandou fazer era que eu pudesse... E eu não entendi esses princípios que hoje eu ensino vocês, da maneira como eu entendo, e da maneira sistemática como nós praticamos. Era a questão de você ter que ressarcir, voltar, fazer o caminho de volta, tudo que a gente fala, perdoar. Isso tudo que a gente ensina com vocês foi sistematizado na minha mente, mas tudo isso o Espírito Santo de Deus mandou fazer, sem eu saber dessa sistematização. E eu me lembro que o Espírito Santo de Deus me incomodava. A primeira questão eu falei assim, vai lá conversar com fulano, vai lá conversar com Beltrano, vai lá para tal. E eu fui... a primeira questão que o Espírito Santo de Deus foi fazendo comigo foi quebrar a minha idolatria da minha honra, né? Então eu precisei passar vergonha, precisei procurar pessoas, pedir perdão. O Espírito Santo de Deus foi me falando. E nesse dia, o Espírito Santo de Deus confirmou o meu espírito. Agora eu não sei se eu fiz essas questões antes dessa confirmação ou se eu fiz depois da confirmação. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus me levou a praticar todas essas coisas. Então é aquela convicção que ela não vem mediante a questão cognitiva. Afinal de contas eu li aquela questão toda, não. O Espírito Santo de Deus sela no teu espírito. Eu creio nisso, creio. Inclusive a gente pode até orar hoje, né? Se você talvez não tenha essa convicção no seu espírito, né? Pode ser o motivo da nossa oração ao final, ao termo da nossa ministração para você. Amém?
Amém, gente? Você está comigo ainda? Então a gente olha ali o texto, a gente fala que a gente pode ter a confirmação da salvação, nós acreditamos, nós pregamos sobre isso, o Espírito Santo de Deus vai testificar no seu espírito, a palavra de Deus fala, a gente leu algumas palavras aqui, fala sobre essa certeza de salvação. Agora, a salvação é um estado inalterável? Inalterável? É ou não é? Não se altera o processo de salvação, ou a gente pode perder a salvação? Lembra que nós temos duas linhas de pensamento. Uma linha calvinista, que ela vai entender que uma vez salvo, salvo é para sempre. E uma linha que é de arminiana, que é a nossa linha, que ela defende que nós podemos perder a salvação. Então eu vou trabalhar com você na linha arminiana, tá? Se você quiser saber o que é a linha calvinista, depois você procura no Google, faz alguma coisa lá, dá seus pulos. Mas eu vou ensinar você aqui sobre a linha arminiana. A gente acha que ela é mais coerente com a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Efésios 2:1, por favor. Efésios 2:1. Coloca ali. Ele vos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, nenhuma obra de justiça, nem mesmo o cumprimento da lei, lembra isso? Podia mudar a nossa natureza. Está todo mundo lascado aqui. Só Deus, Ele pode comunicar a vida a quem está morto. Então, Ele nos deu a vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Contudo, esse estado de vida é inalterável? Não. Paulo vai advertir aos crentes. Aí você vai colocar aí Romanos 8:13, que ele fala assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que ele está falando? Ele fala, se vocês viverem, nós vivermos de acordo com a carne, nós vamos morrer. Ou seja, é possível regressar à morte de onde nós saímos. Cristo nos tirou da morte e nos deu a vida. Mas nós podemos regressar para a morte. Como isso acontece? Da mesma maneira como Adão fez quando ele pecou. Coloca aí para mim, Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça, alguma tradução está pecado, haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos lá, tem mais texto aqui para falar com você. Gênesis 2:17. Adão foi advertido a não comer do fruto. Não, é Gênesis 2:17. Isso. Foi advertido a não comer do fruto. Porque se ele comesse, ele morreria. Então, que tipo de morte é essa aí? Espiritual, não é física. O Adão não bateu as botas ali, mas ele teve uma morte física. Não, desculpa, espiritual. Então, veja, aconteceu isso com Adão, ele morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Precisou ser salvo. Por isso veio Jesus, para salvar a gente. Espiritualmente morto. Então, nós podemos voltar a um estado de espiritualmente morto? Sim ou não? Podemos. Por que não? Não, mas ele me salvou. Ok. Ele te salvou. Te deu vida. Quando você estava morto, nos seus pecados e seus delitos. Mas se eu volto aos pecados e delitos, eu volto ao estado de morte. A graça divina não é permissão para pecar. Algumas pessoas estão pregando, estão falando que você pode viver sua vida, porque se a gente tem a consciência uma vez salvo, salvo para sempre, você acha que você pode fazer tudo e não vai ter consequência nenhuma. Porque afinal de contas, Cristo já fez,
então agora você pode viver sua vida do jeito que você quiser e que não tem problema. Não é assim. É justamente o oposto. A graça divina é a força capacitadora para nos ajudar a andar em santidade. Olha o que João vai escrever para a gente. Agora você vai lá para 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Coloca mais um texto aí, 1 João 2, 1 a 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Bom, aqui João está apresentando o processo da vida cristã. Ele está trabalhando com a gente essas questões todas. E ele está falando sobre perdão de pecados, não é verdade? Mas ele também fala sobre purificação da injustiça. O que acontece com a gente quando a gente peca? O que a gente precisa? Quando a gente peca, a gente precisa de quê? Precisa do perdão, né? Por isso eu confesso, me arrependo e confesso. Então, olha, quando pecamos, precisamos não apenas de perdão, né? Porque eu tenho um perdão, mas eu preciso da purificação. Por que eu preciso da purificação? Porque senão eu peco de novo. Então, o perdão é para os pecados, e a purificação? É por causa da injustiça. Então, eu preciso ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. A injustiça é adikia, que no grego quer dizer injustiça de um juiz, injustiça de coração e de vida, uma profunda violação da lei e da justiça, ato de injustiça. Então, o pecado, ele é a quebra dos padrões justos de Deus. No entanto, é mais do que isso. Quando fomos justificados pela fé, a nossa condição mudou da injustiça para a justiça de Deus em Cristo. Contudo, quando pecamos, nós estamos revertendo o quadro da justiça para o quadro original, ou seja, o da injustiça. Deus nos fez justo, não fez? A gente era injusto, Ele nos fez justo. E agora, quando eu caminho com Deus, e no caminho da santificação, se eu peco, eu estou voltando para o caminho da injustiça. Por isso, João ele vai falar assim: olha, mas lembra que nós temos um advogado perante o Senhor. Confessa o seu pecado, larga, deixa o pecado, prossegue a sua vida. O que normalmente eu tenho visto as pessoas fazerem é o seguinte: ela começa a sua caminhada de fé bem. E aí, são algumas reações distintas, né? Porque as pessoas são diferentes. Mas a pessoa, ela foi lá, entregou a vida, creu na obra redentora da cruz, deu sinais da nova vida em Cristo, começou a caminhar com Jesus, está feliz. E de repente essa pessoa, no processo da sua caminhada, ela peca. E quando ela peca, ela fica muito mal, porque ela pecou. E a consciência dela acusa. E ela faz aquilo que o Adão e a Eva fizeram, elas se escondem de Deus. O que João está falando é o seguinte: não se esconde de Deus, vai para Deus. Você tem um advogado, confessa o seu pecado.
e deixa o pecado para alcançar a misericórdia. Aí quando as pessoas elas correm de Deus, o que elas estão fazendo? Elas continuam na vida do pecado. E aí vem uma consciência que acusa. Por que acusa, gente? Por que tem acusação? Só tem acusação porque você mudou de lado. Então você estava aqui, você foi para lá, a voz agora está acusando. Puxa vida, está vendo? Você não é nada daquilo. Olha aí, tudo fachada, fake news. Você não vai ter perdão agora, você não merece isso, papapá, e você fica dentro daquele troço. Ao invés de a gente correr lá para Deus e confessar logo, e largar logo, e continuar na nossa caminhada, a gente fica nesse ambiente. A gente se afasta de Deus, e a gente volta, né, para a morte, para o vômito, para as coisas que nós havíamos deixado. Então, a gente volta para a injustiça. E aí a gente acaba morrendo. Entendeu? Eu vejo isso acontecer assim, mas de um monte. Dentro daqui da igreja, dentro de outras igrejas, um monte. A pessoa está lá felizona, caminhando, feliz com Jesus. E de repente, o que acontece? Aquela pessoa caiu no pecado. E aí, usou a mente. Isso não é para mim não. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar para esse canto aqui. E ela... Aí tem a outra. Aí essa é uma pessoa, né? Eu falei pessoas distintas, tem um outro tipo de gente. Outro tipo de gente é o seguinte. Então ele pegou aquilo, ficou aquilo, ele fala assim, rapaz, errei. Ele mantém o pecado, ele continua no pecado, mas ele continua dentro da casa. Ele está pecando, mas continua dentro da casa. Por quê? Porque ele não tem essa consciência da graça, ele tem a consciência do mérito. Então ele acredita que, estando na casa, é como se ele estivesse fazendo uma propiciação do seu pecado. Ele continua no pecado, mas ele, você entende? Ele vem e faz algumas coisas na casa, ele prega, ele canta, ele ora, ele dá isso, dá aquilo, daquilo outro. Então, para ele está tomando aquilo como se fosse uma coisa assim de, puxa, eu estou me purificando. E para piorar as coisas mais, ainda ele prega, as pessoas acreditam no Evangelho. Ele ora, alguém é curado. Ele fala assim, puxa vida, eu estou no pecado, mas estou orando, as pessoas estão sendo curadas, estou pregando, o pessoal está aceitando a Jesus, então Deus não tem nada contra mim. Por que essas coisas acontecem? Porque o dom é irrevogável. Mas ele está lá. Ele participa do processo. Só que ele está longe de Deus, o coração ficou endurecido. Ele não tem sensibilidade mais para ouvir o Senhor, ele está morrendo. Ele está numa plataforma de injustiça. Ele é um injusto. Por que ele é um injusto? Porque ele voltou para o estado lá. Ele só é justo quando ele for para Deus de novo. E a graça de Deus o alcança. Aí ele se tornou uma pessoa justa, entendeu? Então, igreja é uma coisa muito bacana, né? O ser humano, né, é um bicho muito esquisito, né? E a gente que vai ganhando um pouco mais de calo nessa caminhada, a gente vai percebendo essas duas nuances, né? Elas vão conflitando aí. Vão convivendo, a gente vai convivendo com essas coisas. Ok? Até aqui você está bem? Você está bem comigo? Amém? Aleluia. Tem mais alguns pequenos minutos, e eu vou concluir isso depois, né, na própria aula. Agora a gente vai só pegar, né, as próximas terças-feiras vai ser sobre esse tema, tá? Mas eu vou introduzir aqui, uma vez salvo, sempre salvo, vou introduzir a pergunta, e na terça-feira que vem a gente vai descortinar melhor isso, tá bom? Mas já deu para vocês terem uma pincelada. O texto que eu quero que você pegue aí é João 15, de 4 a 6. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. É sua videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus está falando sobre o conceito de permanecer. Então veja, o conceito de permanecer em Jesus não é apresentado como uma consequente condição de segui-lo. Pelo contrário, é apresentado como imperativo dos seus seguidores. Então permanecer é estar nele, não é segui-lo. Eu gosto dele. Jesus é bom. Comprei uma camisa lá no IMV que fala assim: Jesus é bom, porque eu sei que ele é bom. Estou seguindo. Não, Jesus nos chama para permanecer nele. Então, a possibilidade de não permanecer também é apresentada por Cristo. Então ele fala assim: se você permanece, o que dá? O que dá? Dá fruto. E se você não permanece? Tá, mas por que você é tirado? Tá, agora, quem tirou? O próprio homem, que não permaneceu. Não é Deus que te arrancou. Ele não permaneceu. E como ele não permaneceu, ele não está dando fruto, correto? Então, quem não permanece faz as coisas segundo a vontade dele. E aí Jesus fala assim: vai vir um tempo do juízo. E a vida da pessoa não demonstra a vida de Cristo. Então o que acontece? Ele está fora. Ele morreu, secou. E aí vai ser mandado pelo fogo. Tomara que mande pelo fogo do Espírito, né? Que a pessoa entra num culto, o fogo pega ele, né? Seco, né? Ali, minha vida está acabada, tal. Ele vem, de repente alguém mete a mão nele, manda Jesus no coração do cara, ele é incendiado, pega fogo, né? Vamos pensar nesse fogo bom aí, né? Aí assim reaviva dentro dele a chama. Ele precisa ser reavivado, né? Precisa assumir o compromisso de permanecer. Então, a salvação, ela também tem essa questão, né, cara, de a gente permanecer. É lançado fora quem não permanece, né? E caso queiramos admitir que o fogo onde tal ramo é lançado significa o inferno, o mínimo que devemos entender é que o Filho de Deus anunciou uma irreversível destruição desse ramo. No que diz respeito a nós, parece muito claro qual era o ensino da sua lição. Então, nós vamos parar aqui e vamos orar. Mas o que eu queria que você entendesse, e torço para que você volte na próxima terça-feira, porque aí agora nós vamos desenrolar melhor esse negócio aí. Mas eu queria que você entendesse isso, querido. Existe uma porta. Fala comigo assim: porta. Qual o nome da porta para ter acesso? Não, tá bom. Mas a porta é Jesus. Tá certo, isso. Porta é Jesus. Pensa numa porta, na porta está escrito assim: Jesus. Ou pensa no próprio Jesus, né? Pensou? Como é que você tem acesso à porta? Indo até ela, mas o que te leva até ela? O que te leva? Não, nem é um arrependimento. O que te leva para a porta? A bondade de Deus. A bondade de Deus te aproxima da porta. Então você está aqui e a porta está ali. Você está aqui e aí a bondade de Deus vem sobre você. Você vê que Deus é bom. Você olhou para a porta. Opa, tem uma porta ali. Foi você que fez isso? Sou eu. Por que você fez isso comigo? Te amo. Não. Como assim você me ama? Está te traindo. Na hora que você for atraído pela porta, você vai ser convencido nesse diálogo com o Espírito Santo de Deus. Aí, como você faz para passar pela porta? Para entrar no aprisco. Como é que você faz para passar? Jesus, tá. Você já foi até ele, agora eu quero que você entre. Como é que você faz para entrar? Não, mas melhora a fé. Eu falei aqui, os passos. Mas como que eu entrego a vida para Jesus? Tem um negócio que a gente pode errar aqui, não. Ele precisa de crer o quê? A fé em quê? Na obra redentora da cruz. Uma coisa é você acreditar que ele pode curar. Uma coisa é você acreditar que ele morreu por você.
Então, eu criei na obra redentora da cruz, porque eu criei, eu me arrependi. Quando eu me arrependi, o que aconteceu agora? Eu entrei. Aí ele fala assim, entra no gozo da casa do Pai, entramos pela porta da salvação. E quando eu passo pela porta de salvação, o que aconteceu comigo? Eu fui justificado, justiça de Deus me pegou. Naquele momento, tem a minha redenção. Naquele instante, fui adotado. Naquele momento, fui reconciliado. Tudo isso aconteceu. Agora eu estou dentro da casa. Amém? Estou dentro da casa. Isso tudo aconteceu. Olha que coisa linda dos benefícios da salvação. Estou dentro da casa. Olha minha casa aqui. Estou dentro da casa. Glória a Deus, aleluia. Estou andando dentro da casa. Quando você anda dentro da casa, o que você precisa aprender dentro da casa? Todo mundo tem uma casa aqui? Todo mundo tem geladeira aqui? Se eu for na sua casa e eu abrir a porta da sua geladeira e fechar com o meu, assim, pum, posso ou não posso fazer? Não posso não, Larissa? O Marcelo faz isso? Faz não? Você não deixa nem o Marcelo fazer? Mas eu quero fechar com o pé, ué. Eu posso ou não posso fechar com o pé? Não, tá vendo? Mas nem você não fecha com o pé não, Marcelo? Nem encosta de vez em quando assim não? Não. Rapaz, a mulher é brava mesmo, hein? Meu Deus do céu. Quem fecha a geladeira com o pé? Não estou falando que toda hora você fecha com o pé. Olha lá, o Vitor fecha. De vez em quando você está lá, está com a mão, com um monte de coisa na mão, aí você faz aquele negócio, puf, bate lá, fecha. Correto? Você faz, Juninho? Eu posso fazer isso lá, Juninho? Não, mas você pode. Tá. Então vamos pensar assim, a casa tem uma regra. Então, para eu permanecer na casa, tem uma regra para ficar lá, ué. Não é a casa da dona Joana, é de Jesus. A Joana pode ser que pode fazer o que você quiser, mas Jesus não dá. Então, o que te mantém dentro da casa lá? Santidade. Entendeu? Santidade. Porque essa casa ainda é uma casa passageira, que vai ter a mansão celestial. Glorificação. Nós vamos sair de Muriaé para Miami celestial. E aí nós estamos no processo de transição para chegar lá. Entende? Então, dentro desse bojo de casa, imagina esses processos todos acontecendo. Mas você está dentro da casa. Você pode sair da casa? Pode. O permanecer não é ato meu de querer estar junto? E sair não é ato meu de querer sair? Eu posso sair da casa. Eu aguardo uma outra coisa no coração. Eu tive esse insight lá em Colatina. E até fiz um teatrinho assim na hora lá. Você lembra, Vitor? Foi bacana. Vou fazer o teatro com vocês aqui de novo. Vem cá, Vitor. Já sabe como é que é o teatro. Vou pegar o Ronan. Você, Ronan. Você. Vem. Você também pode vir, João. Pode vir. Os dois. Isso aí. Bocudo, morreu pela boca. Eu ia pegar o Policarpo, mas você abriu essa boca grande sua, dançou. Anda, gente. Estão dormindo aí, ué? Deus do céu. O pastor Vitor é Deus. Ele tem mais cara de Deus, não tem? Qual dos dois ali tem cara da serpente? Para não falar assim o diabo, né? Bate para o ímpar aí. Quem perder é a serpente. Serpente é... você é a serpente. Aí tu tá aqui, vem cá. Você está aqui batendo papo com Deus, né? Conversando. Na verdade, você vai ser a Eva. Eu agora... Verdade. Vai ser a Eva. Tem que ser a Eva. Verdade. Então, ele é a Eva. Pronto, você está batendo um papo, você conversou, aí você está conversando com Adão. Aí o Adão falou assim, ó, pai deixou a gente comer isso tudo aí, ó, aquela árvore lá não come, tá legal? Tudo bem. Amém? Fica de boa, hein? Tranquilo. Viu? Aí a Eva vai passear no jardim. E ela encontra quem? Então, serpente, chama a atenção da Eva. Chamou a atenção da Eva. Tudo bem?
Chamou a atenção da Eva. Olha nos olhos da Eva, ela está dando mó mole para você aí agora. Olha aí. Ela está interessada na conversa. Aí a serpente está conversando, batendo papo e tal. Olha para onde está Deus. Você acha que Deus não viu? Viu ou não viu? Viu. O que Deus fez? Hã? Sim. Se fosse você lá, fosse seu filho ali, o que você ia fazer? Hã? Quem ia sair correndo? Vai lá, Vitor, sai correndo. Não faz isso! Sai daí! Não coça! Deus viu. Vai para lá, Eva. Agora, o que Deus disse? Se você comer, o que falou? Você vai morrer. Então Deus, Ele colocou a regra, correto? Se você comer, você morre. Olha que interessante, se você entender isso, você vai entender um negócio magnífico. Esse ambiente que a gente está vendo aqui é o ambiente da maior liberdade da Eva. Ela não tinha conhecido o pecado. Ela estava inteiramente envolvida com o Pai. E no ambiente de maior liberdade, Eva escolheu caminhar com a serpente. Pode abraçar ela, serpente. Olha lá. Só Eva. Deu uma comidinha para ela. Aí a Eva pegou comida, gostou, entregou para o marido. Você conhece a história. Aí Deus fez o quê? O que Deus fez? Expulsou de onde? Da casa. Mas quando ele expulsou da casa, por que ele expulsou da casa? Qual regra? Não era só por isso, é porque na casa tinha a árvore da vida. Imagina agora, eles acabaram de comer a árvore do pecado, da morte, e come da vida, a morte eterna. Aí o que Deus faz? Manda eles saírem, ele faz o que agora com ele? Mata um animal, faz uma roupa para vestir a vergonha dele. Deus entrou com um plano de salvação. E o que Deus está querendo com o plano de salvação? Fazer as Evas, os Adões, como é que fala? Os Adãos, voltar para casa de volta. Para isso, ele dá a opção para eles comerem o quê? Que eles já comeram. Paulo vai falar assim, que nós nascemos no pecado, todo mundo comeu do fruto estragado. O que Deus apresenta para eles agora? Através do fruto da vida, Jesus. Então eu escolho comer o fruto da vida, eu entro aonde? Volto para casa. Então dentro da casa, o Pai também orienta. Agora eu escolho onde eu vou. Entendeu? Por isso que a gente acredita que a gente pode perder a salvação. Mas deu para você entender mais ou menos isso? Uma salva de palmas para Eva, o Adão e para Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava esperando o Policarpo abrir a boca dele, que ia pegar ele, mas ele ficou quietinho, só riu, né? O bocudo zoou. Então veio o bocudo. Amém. Aleluia. Amém, gente? Vamos orar então? Eu queria orar com vocês. Se você não teve, né, essa confirmação, né, do seu espírito, convicção, se os seus pecados foram perdoados, se você é salvo, eu vou fazer uma oração com você, tá? Vamos ficar todo mundo de pé, e eu vou fazer essa primeira oração, e depois a gente faz como a gente tem feito sempre, né? A gente procura o irmão para poder estar orando, estar junto e abençoar alguém, pode ser? Então todo mundo põe a mão no coração assim. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que o Senhor é aquele que sela no nosso espírito e confirma no nosso espírito que os nossos pecados foram todos perdoados, nós somos salvos pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Por isso, Espírito Santo de Deus, se algum dos meus irmãos que estão aqui falando com o Senhor ainda não tem essa confirmação, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir selar agora, gerar esse entendimento, essa convicção interior, que não é palavra humana, não é por aquilo que nós lemos, mas é porque o Senhor nos confirmou o coração. Por isso, o Espírito Santo de Deus, nós liberamos agora esse selo ao Espírito dos teus filhos,
em nome de Jesus. Amém. Já está liberado, pode acontecer agora, pode acontecer qualquer hora, e você indo para casa, mas você vai ter a sua experiência de que seus pecados foram perdoados, você é salvo. Rapidinho, escolha alguém para você orar agora, um com um, isso, e você pergunta à pessoa se ela tem algum motivo de oração, e você vai ajudar ela agora, tá? Se a pessoa confessar aí, falando que ela tem dor, né, problema da família, seja o que for, você é o intercessor agora, você vai abençoar essa vida em nome de Jesus. Isso, então ore aí uns pelos outros. A ideia é que você saia do seu lugar, que Paulo não fique com Carol, né, porque ele está casado, está junto com ela há muito tempo, então a ideia é que você saia do seu lugar, procure uma outra pessoa que não é tão íntima, para que você possa orar e abençoar essa vida, tá bom? Mas você fica na sua liberdade. Aleluia, Senhor, nós te damos graças, te bendizemos e te louvamos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, no trono da tua justiça, as nossas causas, as nossas orações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que pesa o coração, aquilo que causa aflição, aquilo que tem atormentado, Senhor Deus, aquilo que tem tirado o sono. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de paz, que Tu és o Deus, Senhor Deus, que nos guarda. Por isso, Pai, nós te pedimos agora que a paz do Senhor, que é o árbitro no nosso coração, possa ser liberada ao coração dos teus queridos filhos e filhas, e que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, abençoa com toda sorte de bênçãos a esse meu irmão, essa minha irmã, a esse que está em casa orando com a gente, que o Senhor também os abençoe agora, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos esse povo, teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém. Se você já orou, amém. Está orando, continua orando. Mas vamos lá. Até terça-feira na resenha teológica e nós vamos discorrer melhor sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe.